Coisa linda, estimado prefeito, o nosso Gariba. Pode ouvir esse show maravilhoso da banda Chapéu Preto? Isso toca você que gosta de música, toca uma viola, você que é da cultura, da arte. É bom iniciar 2016 com música, né, estimado? Com alegria. Alegria. Nós temos que trabalhar muito, temos que melhorar cada vez mais a nossa vida, mas acima de tudo com muita alegria. Eu acredito firmemente que nós viemos para esse planeta, primeiro para viver em comunidade, não só viver isolado, e acima de tudo com alegria. E a banda Chapéu Preto traz para nós músicas daquela vida que nós iniciamos aqui, lá em 1975, né? Com os Brejeiros, com a BB e com outros clubes, né? Onde essas músicas marcaram época. Então eu me sinto muito à vontade, muito feliz, porque a banda Chapéu Preto nesse ano teve uma trajetória maravilhosa, né? Uma banda que está cada vez se firmando mais, e amigos da gente que estão sempre aqui, né? Então, para nós, representando o Rio do Sul, né? É verdade. E quando a gente faz essa retrospectiva, nós estamos em janeiro de 2016, né? É uma nova etapa, não só da nossa vida, como da nossa cidade, da nossa região. E a gente volta um pouquinho o tempo, e você falava, em 75, 2015, dá 40 anos, estimado. Exato. Esse é o tempo que a gente começou o Brejeiro junto, e você era um dos mais jovens, e acabou sendo vice-prefeito depois, vice-prefeito novo, e hoje prefeito da cidade de Rio do Sul. Delico, em 74 eu tive a oportunidade de trabalhar como office boy no Banco do Brasil, onde eu trilhei a minha carreira, a minha vida lá, e que foi, entre outras, vamos dizer assim, entre outros trabalhos que eu tive, foi onde eu consegui formar minha família, onde eu consegui ter a minha formação, onde eu aprendi que lá tem que ter disciplina, organização, planejamento, respeito. Então foi muito bom esses anos que antecederam aí 75, e isso hoje, graças a Deus, que formou a gente, que forjou, né? Não só eu, como várias pessoas de sucesso aí na nossa cidade, na nossa região. Então foi um momento especial, né? Saindo de conseguir um emprego no Banco do Brasil de office boy, e logo em seguida receber um convite para participar, porque eu morava um pouquinho mais ali na beira, ali meio fora do centro, receber um convite para fazer parte de um grupo seleto, que vieram pessoas de todos os bairros, e onde a gente, eu acho que contribuiu muito para a sociedade, e que até hoje estamos aí, né? É verdade. Estimado, vamos falar um pouquinho do passado, né? 2013, a eleição foi 2012, você foi vencedor, veio 2013 o primeiro ano, o segundo ano 2014, e acabou encerrando 3 anos agora, nos últimos dias aí que passaram com aquele Natal maravilhoso, Natal encantado, na Praça Hermenberg P7, dia de chuva, mas com muita gente, muita alegria, Papai Noel, enfim. Vamos fazer uma retrospectiva desses 3 anos, estimado prefeito Gariba. E então, 2013, a gente vê muito lazer, muitas praças, parques, praças de ginástica, enfim, muita coisa boa que aconteceu, e muita coisa que com certeza nós vamos falar lá na frente no programa ainda, do que vai acontecer nesse ano de 2016. 2013 foi um ano bastante difícil, o início de uma administração, ainda tinham resquícios da própria eleição, em função até de nós estarmos com uma equipe trabalhando junto no governo até 2012, e isso é uma eleição muito polarizada. Foi 2 amigos que foram adversários, o Jorge Teixeira é um grande amigo das nossas famílias, acabou dividindo um grupo que já estava fazendo administração, e que foi um pouco pesado, realmente. O primeiro ano foi pesado até para conduzir, né? A gente teve que amadurecer um pouquinho aquele ano. Se perdeu um tempo com essas picuinhas? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que admitir também que nós poderíamos ter avançado mais, todos, né? Quem ganhou, quem perdeu, e quem tinha que ganhar, e quem tem que ganhar sempre a cidade de Rio do Sul. Mas foram anos que a gente também conseguiu concluir muitas das obras, que, por sinal, foi o grande compromisso que todas as empresas que eu ia, todos os lugares que eu falava, o meu primeiro compromisso como gestor da cidade de Rio do Sul, se assim acontecesse, era de concluir todas as obras que estavam acontecendo. Indiferente quem teria sido a pessoa que teria iniciado, claro que normalmente as obras tinham acontecido nos governos anteriores, né? Meu parceiro naquele momento de prefeitura, anteriormente com o Jorge Teixeira e depois comigo, Milton Alves.
E nós conseguimos concluir muitas obras, né? Se nós formos elencar várias obras aí, foram anos que nós conseguimos dar a volta por cima. 2013 a gente conseguiu aprovar as contas, em que pese que tudo que já vinha se passando. Não estou aqui, nós estamos trabalhando com alguns compromissos que vêm de muito tempo, né, que isso onera, isso dificulta, todo prefeito vem, quer fazer obras, quer mostrar para a população o porquê veio. Que é o endividamento da prefeitura, vamos dizer assim, que é aqueles financiamentos que faz parte do jogo. Coisas que foram feitas há muito tempo, e também alguns que de repente foram feitos mais recentes, mas sempre com o intuito do desenvolvimento da cidade. Então esse negócio de ficar, muita gente pedia para mim, você tem que fazer uma auditoria, tem que fazer aquilo, talvez tivesse que fazer mesmo. Mas assim, eu acredito que nós temos que somar, não adianta ficar procurando bichinho, coisa ruim, porque isso não vai somar nada. Se tiver alguma coisa que a gente entender, quem ganhou a prefeitura naquele momento, naquela eleição, entendeu que tinha que mudar o rumo, que se mudasse. Agora não adianta ficar caçando bruxas, que no primeiro ano ficou meio assim, complicado essa relação, mas enfim, nós tivemos esse compromisso, nós conseguimos concluir muitas obras, né? Estamos concluindo algumas ainda no ano de 2016, a gente fala depois, mas 2014 também foi um ano que a gente teve as contas também aprovadas, ainda não tenho o documento legal, mas sei que estão aprovadas. E 2015, então, foi um ano extremamente difícil, né? Não por causa da enchente, só que isso foi uma coisa que a gente enfrentou bem, a população enfrentou bem. Nós estamos cada vez nos preparando mais em termos de trabalho pela Defesa Civil e pela cidade. Nós desenvolvemos um protocolo maravilhoso. A gente conversa com outros prefeitos que às vezes têm já mais experiência, ou outras cidades, não o prefeito. Conversa com o Napoleão, que vem de Blumenau, uma cidade que tinha já uma experiência grande com desastres naturais. Itajaí a gente conversa, e cidades vizinhas a gente interage muito. E em função de tudo que aconteceu até 2011, todos nós estivemos envolvidos, nós desenvolvemos um protocolo, um aprendizado muito grande. E com as pessoas que estavam sustentando a Defesa Civil até naquele momento, vamos dizer assim, nossos líderes do momento, citando 2 ou 3, a gente acaba sendo um pouco injusto, né? Mas enfim, hoje o Teodoro, o Silvio, que é vamos dizer assim, um trabalhador incansável, sabe lidar com as coisas, sabe lidar com as dificuldades, o próprio André, que nos ajuda ainda hoje, e que foi o grande líder de um bom tempo, são pessoas dedicadas. Então nós avançamos muito nessa questão da enchente. Nós tivemos o ano de 2015 muito difícil, porque a economia deu uma retraída, essa questão da eleição do ano anterior, ela acabou dando uma parada na economia, o pessimismo. 2014, eleição para deputado, governador, presidente da República. Isso deu uma estagnada. Estagnada. Eu acho que ainda nós temos que em 2016 mudar isso, né? Às vezes a gente acaba trazendo muita coisa negativa, não é para deixar de mostrar, né, as notícias, as informações, mas nós devemos trabalhar com coisas positivas, mostrar a realidade, procurar a justiça, buscar aqueles que têm que pagar ou não, darmos oportunidade também para a defesa, indiferente de quem seja, mas nós trabalharmos mais no viés positivo, de coisas boas. É muito melhor você comemorar uma criança nascendo do que alguém morrendo. Né? Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida, eu estou fazendo assim um exemplo muito grosseiro, né? Mas eu acredito que a gente tem que viver mais feliz, procurar enaltecer as coisas boas, nunca esquecendo das coisas que a gente pode melhorar. Dizer sim, denunciar, de alguma forma para melhorar a sociedade, não por denunciar. Né? Hoje nós temos muitas ferramentas que eu tento lidar com elas com muito cuidado, e tenho assessoria do Rafael, do Cuco, do nosso pessoal lá da Josi, do Jean, da imprensa. E as ferramentas hoje sociais, elas acabam permitindo que as pessoas, às vezes, extrapolem um pouco do seu sentimento, da sua vontade naquele momento, e acabam ofendendo, acabam fazendo julgamentos que não são verdadeiros, né? Até porque em qualquer lugar público, seja na prefeitura, num outro órgão, você tem que também olhar o outro lado, né? Quando eu olho para a casa do vizinho e faço críticas ao vizinho, eu tenho que olhar primeiro se a minha casa está arrumada e se eu sou um exemplo. Daí eu posso contribuir com sugestões e não com agressões ou com coisas assim. Então isso é até um desabafo e vamos dizer assim,
um aprendizado para cada um de nós. Então, estou bastante feliz. Os anos foram difíceis, mais agora 2015, fechamos com dificuldade. Fechou as contas, prefeito? Olha, não posso te dizer isso hoje ainda. Porque está não caminhando. Está caminhando e a nossa expectativa é que nós tivéssemos um eventual déficit. Isso não é Rio do Sul, é o Brasil, são as prefeituras. O que falta, prefeito? Além da arrecadação ter caído, um momento econômico ruim, um momento ético vergonhoso, isso estamos falando do passado. Um momento político ruim, mas as prefeituras, falta planejamento para se armar melhor, sabendo que as dificuldades podem aparecer? Um secretário de Finanças de uma prefeitura aqui, vizinha de Rio do Sul de Família, eu falei para o executivo, quando eu assumi a Secretaria de Finanças, faça uma economia, se não fizer economia nós vamos ter dificuldade. Não precisa fazer, que depois nós damos jeito. Estamos tendo problema, porque ninguém quer fazer economia. Acredito que a gestão, nós somos formados na área de administração, marketing e recursos humanos. Eu quero deixar bem claro, eu sou formado em administração, marketing e recursos humanos. Por sinal, a campanha eleitoral ela também precisa de você fazer planejamento, organização e trabalhar com estratégia. Nós ganhamos a eleição porque nós utilizamos bem as ferramentas que a gente aprendeu aqui em Rio do Sul. Na unidade ou na FEDAV antiga? Na nossa época, na FEDAV. Então, eu tenho muito orgulho. Isso fez parte da nossa vitória, da nossa luta. Eu e a minha esposa, que também é formada nessa faculdade ou nessa escola. Mas, veja bem, não é tão simples assim, só economizar. Precisa fazer uma boa gestão de orçamento da sua secretaria. Tem algumas coisas que estão acontecendo ao longo do tempo que criam uma amarra para a administração pública. Essa relação com o legislativo, seja aqui, seja no Estado, ou seja na Federação. É dificultoso? É difícil, né? Porque, de repente, você precisa fazer algumas mudanças importantes e você usa mais a questão do sentimento. Não dá para fazer isso porque aquele grupo vai se sentir prejudicado. Eu vejo assim, nós temos quase 1.900 funcionários na prefeitura. Então, as leis vão indo, são pessoas inteligentes que estão trabalhando com isso, mas a gente tem dificuldade. Tem uma coisa, podem ficar bravos comigo, os funcionários públicos municipais, estaduais e federais, que tem que acabar. E os nossos governantes, principalmente os legisladores, lá em Brasília, tem que mudar isso. Acabar com o quê? Não entendi. Chama-se estabilidade. A estabilidade. A estabilidade no emprego. Porque hoje tem gente demais em alguns setores, em geral. E não pode mexer. E não pode mexer. E os cargos de confiança, que também incha bastante a máquina? Eu vou falar dos cargos de confiança de Rio do Sul. Que esses dias eu recebi lá no gabinete um jovem, e eu não vou citar o nome, é meu amigo, eu gosto dele muito, e eu perguntei para ele, envolvido com o partido, qual é a tua principal bandeira? É acabar com os cargos comissionados, aqui de Rio do Sul. Tu sabe quantos cargos comissionados tem em Rio do Sul? Não sei. Não, aí também não dá. Então, assim, não só isso, porque aqui em Rio do Sul nós temos em torno de 180 cargos comissionados para uma prefeitura de 1.900, então seria um pouco menos de 10%. E a estrutura dos cargos comissionados da prefeitura não tem nenhum problema de falar. O quanto ganha o prefeito, né? Ele ganha hoje, bruto, a gente está fazendo uma redução, 21 mil reais bruto, 16 mil líquidos. O vice-prefeito ganha em torno de 10 mil bruto. Os secretários ganham 9.500, uns 7.500 limpo. Isso são alguns, mas a grande maioria ganha 2.411 e 3.500. Não é o problema, porque esses cidadãos que estão aí é que carregam a prefeitura. São aqueles, vamos dizer assim, os sargentos, aqueles que levam a força de trabalho da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde. Então é muito injusto, às vezes, pessoas falarem, porque a nossa prefeitura de Rio do Sul, não estamos ocupando 180 cargos. Se nós estivermos ocupando, nós estamos ocupando aí 149, 150 e alguma coisa. Então nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo. E desde o primeiro dia de governo, nós procuramos enxugar, porque eu, na campanha eleitoral, tive cuidado, talvez um pouco à tarde até, de conversar com a área técnica da prefeitura e de ver os dados, de ouvir. Já me falava alguns técnicos, né, na época, Gariba, vai ser difícil de acabar o teu mandato sem déficit, porque a estrutura que vem de tempo, de leis, é difícil mudar. E o país está numa situação bastante difícil. Mas Rio do Sul é uma cidade que cresce, vem cada vez mais pessoas. Rio do Sul é uma cidade que deve receber, entre nascimentos e pessoas que vêm para cá, em torno de 1.500 pessoas ano. Isso vai nos levar a ter 70 mil habitantes agora no final de 2016. As unidades públicas, creches, postos de saúde,
outras unidades sociais, elas não vêm no mesmo embalo do no mesmo crescimento. embalo. Então não há condição, porque são obras, imóvel, obra, estrutura. Então hoje o nosso sistema administrativo do Brasil, principalmente nas prefeituras, que é onde acontece a vida das pessoas, eu não diria que ele está falido, mas eu diria que tem que mudar o modelo urgente. Se nós não sentarmos, seja com o governo atual, Dilma e companhia, e se nós não sentarmos com os legisladores e fizermos um pacto pelo Brasil, nós vamos quebrar o Brasil. Porque tem pessoas puxando para um lado, indiferente que ele esteja lá. E ele já não está quebrado, estimado prefeito? Eu acho que a gente sente ele cambaleado. O país e muito perambulando assim, é verdade. A gente ele de morro abaixo. O país é muito rico, em que pese todos esses desvios que houveram aí, que tem que ser corrigidos. O país é muito forte, é um povo trabalhador, é um povo... Olha Rio do Sul, é uma cidade que pulsa, com todas as dificuldades que nós tivemos. As enchentes, com tudo. No nosso mandato, mesmo por serem pequenos, nós tivemos 7 enchentes desse ano. 7. E algumas significativas. Em pouco tempo nós já estávamos com a cidade recuperada. Lógico que sente, um ou outro segmento sente mais, sente menos. E a própria economia, como vem acontecendo nesse ano, principalmente 2016. Mas eu acredito nesse país, acredito nas pessoas. Agora nós temos que mudar. Não adianta um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Você falava para nós encerrar esse bloco, você falava dos servidores comissionados. Evidentemente que a conjectura, quando é uma coligação grande com vários partidos, isso também tem esse amparo que tem que também prestigiar cada partido tem sua fatia dentro do executivo, enfim, dentro do período administrativo que tem esses 4 anos de mandato. O funcionalismo público, porque ele também tem funcionários que têm um conhecimento que é muito importante para segurar uma prefeitura também, que estão lá dentro há muitos anos com conhecimento. Você acha que o funcionalismo público tem muito mais de melhor ou muito menos de melhor? A estrutura, ela não te dá uma possibilidade de crescimento financeiro também muito grande ao longo de 30 anos, de 35. Então ela chega num momento, ela te desmotiva. Não tem motivação porque o salário fica pequeno. Mas, o plano de cargos não contempla uma evolução. Não contempla, e hoje, mesmo que a gente quisesse melhorar, o que adianta você simplesmente aumentar o salário de A, B ou C e não poder pagar a maioria? E pagar como aconteceu no Rio Grande do Sul, como está acontecendo no Paraná. Então isso eu tenho defendido com os funcionários e eles sabem da minha transparência, eles me conhecem muito bem. Então não adianta fazer política com isso, né? Não adianta querer fazer jogo de cena para agradar A ou B. Se agrada 700 professores, desagrada 1.200 que estão lá. Se desagrada 1.200, se agrada 1.200 que estão lá, desagrada os outros. Então só para dizer disso que nós estamos passando. E os professores são importantes, o auxiliar de serviços gerais é importante, a cozinheira é importante, só para dar um contexto. Mas acredito assim, nesses cargos de comissionados, a lei aqui em Rio do Sul, ela determina que preferencialmente você utilize de 40% a 60% em alguns casos, de funcionários efetivos. E tem uma gama muito maior de funcionários efetivos que podem ocupar certos cargos. Demanda um pouco de experiência também de trato com as pessoas, aí tem que ter tanto conhecimento. Treinamento, e também vem várias isso também a gente tem procurado fazer e alguns, às vezes, não vão. A gente não dá para obrigar, que fica pior ainda, mas a gente convida. Mas eu te digo assim, os funcionários da Prefeitura de Rio do Sul, na sua grande maioria, são competentes. Às vezes tem uma ou outra laranja podre, como tem em qualquer lugar, nem digo podre, mas talvez mal orientado naquele momento com outros problemas. E tem também o jogo político, né, prefeito? Também. Tem pessoas que acabam ficando mais, vamos dizer, paradas, não fazendo tanto trabalho, mas na grande maioria eu confio muito. Por causa disso que eu voltei para lá, na oportunidade de tentar ser prefeito, vice-prefeito, porque eu tenho um relacionamento muito forte dentro da Prefeitura de Rio do Sul com o funcionário. Não forço ninguém a votar em mim, nunca vou fazê-lo. Peço, se um dia eu for novamente agora candidato à reeleição, não, que isso a gente pode falar num outro momento, mas com bastante tranquilidade, a questão dos cargos comissionados de Rio do Sul não é problema. Estimado, nós temos que ir ao nosso intervalo e eu vou deixar uma perguntinha para o estimado, porque nós vamos falar de obras, do que aconteceu nesses 3 anos. Eu não preciso estar ano por ano. Vamos tocando no assunto de secretarias e o prefeito, com certeza, com uma memória fantástica, vai lembrar de muitas delas. E umas que talvez não conseguiu realizar, que possa acontecer na frente. Aquelas que mais patinou
no primeiro, segundo ano, que deu desgaste, que tomou pau aqui, pau lá, legislativo, povo, comunidade, imprensa, depois da nossa estimada Banda Chapéu Preto, 2016, com ela, né, estimado prefeito?